Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Estudando a Palavra de Deus para o nosso maior entendimento, conhecimento das Escrituras Sagradas. Louvado seja Deus. Seja muito bem-vindo, pois estaremos a partir de agora estudando aqui uma porção da Palavra de Deus para a nossa maior compreensão das Escrituras Sagradas. Hoje estaremos estudando uma palavra maravilhosa com o tema A Morte na Cruz, Uma ação, um feito ali realizado por Jesus para o nosso próprio benefício. Louvado seja Deus. E nós, a partir de agora, durante alguns minutos, estaremos estudando sobre a morte na cruz. A morte de Cristo foi determinada na eternidade, ou seja, antes mesmo de tudo, de todas as coisas, a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela já tinha sido determinada na própria eternidade, Já era algo determinado, já estava no coração, na mente de Deus. Isso pode ser confirmado em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Vamos conferir? Apocalipse 13 e o versículo 8, que diz assim: Glória a Deus. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, desde a fundação do mundo, pode ser relatado, que Cristo já tinha sido morto, ou seja, já estava determinado, para a sua morte, ali mesmo, antes da fundação do mundo. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Estamos falando a morte na cruz. Então, a morte de Cristo foi determinado na eternidade. Mesmo antes, nós vimos aí em Apocalipse 13 e 8, que já tinha sido determinado mesmo antes da fundação do mundo. A morte de Cristo foi extremamente dolorosa, Não se podia e nem se pode comparar a nenhum outro tipo de morte, como a morte de Cristo, ou seja, a morte de cruz. Naquela época era uma morte cruel, era uma punição das piores, era para os piores malfeitores, a morte de cruz. E ela foi extremamente dolorosa. Podemos confirmar isto em Isaías 53 e o versículo 4. Vamos ver? Isaías 53 e o versículo 4, que diz assim a palavra de Deus: Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores,
levou sobre si, e não o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Né? Ou seja, foi extremamente dolorosa, porque, acima de tudo, ele levou sobre ela, né, sobre a cruz, as dores, as enfermidades, os pecados de toda a humanidade estavam sobre um homem só. Né? Então foi uma culpa muito grande que Jesus levou ali sobre si, meus amados. A morte de Cristo foi vergonhosa, né? Foi extremamente vergonhosa. Era uma vergonha, era uma humilhação, uma decepção para aqueles que tinham a morte e morte de cruz. Né? Podemos confirmar isso em Salmos 69, verso 19. Vamos ver. Salmos 69 e o verso 19, que diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aqui está. Eu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame. Todos os meus adversários estão à tua vista. Ou seja, aqui já era uma profecia relacionada à morte de Cristo, a morte de cruz. Era uma vergonha, uma afronta. E aqui fala que todos os inimigos, ou seja, adversários, estavam à tua vista. Ali todos podiam contemplar, todos podiam ver, né? Ali aquela pessoa agonizando, morrendo. E assim passou o nosso Jesus. Glória a Deus. A morte na cruz, né, foi voluntária. Né? Foi voluntária. Jesus não foi obrigado de forma nenhuma a passar por aquele tipo de sofrimento, aquele tipo de morte, não. Foi extremamente voluntário, né? Foi voluntário por parte de Jesus. Glória a Deus. E isto está confirmado em João 10, 17 e 18. Vamos confirmar. João 10, 17 e 18, que diz assim: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Né? Ou seja, voluntariamente. Ele tinha um poder para cancelar, né? Mas foi voluntariamente que Cristo fez isso, né, por mim e por você. Né? Ele se voluntariou. Foi uma decisão de Cristo passar por isso. Louvado seja Deus. E a morte de Cristo foi com completo abandono.
foi em completo abandono, né? Jesus, ele morreu ali, podemos dizer assim, sozinho. Todos ali o abandonaram. Os seus discípulos, a multidão que o seguia, ninguém estava lá, né, ao seu lado. Aqueles que ele ressuscitou, que ele curou, aqueles que viam ali em si próprio a obra de Deus acontecer, nenhum estava lá. Então foi em completo abandono, né? Nós podemos ver isso em Mateus 27 e 46. Vai confirmar mais alguma coisa, né? Mateus 27, 46. Vamos ver aqui. Mateus 27 e 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Ali Jesus declara que até o próprio Pai, né, o próprio Deus, ele procurou ali e não encontrou, né? E foi um abandono terrível, né? Foi um abandono total. Até o próprio Deus não pôde estar ali, não pôde contemplar, podemos dizer assim, porque Jesus tinha que passar aquele momento só. Ali era só ele e as suas dores, só ele e os seus pecados, né? Louvado seja Deus. A morte de Cristo foi uma morte que nos trouxe para Deus, né? A última parte é esta. A morte de Cristo foi uma morte que nos trouxe para Deus. Só através dela nós podemos nos aproximarmos de Deus, como diz a palavra de Deus, né? Que nós estávamos longe, distantes de Deus, mas a morte de Cristo, ele nos trouxe para Deus, ela nos trouxe para Deus. Isso está em 1 Pedro 3,18. É o último versículo, né, que vamos ler. 1 Pedro 3,18. Né? Vamos ver aqui. Glória a Deus. 1 Pedro 3 e o versículo 18, que diz assim: Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, né? Então, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, para nós podermos ser conduzidos ao Pai, né? Para nós podermos recebermos a oportunidade de nos achegarmos ao Pai, a Deus, né? Então, irmãos e amigos que nos assistem, aqui está muito bem,
né, declarado essa parte que estudamos sobre a morte na cruz. Todas essas passagens que lemos confirmam. Foi determinado na eternidade. Primeiramente já foi determinado. Já tinha sido determinado. Segundo, foi extremamente dolorosa. Terceiro, foi vergonhosa. Quarto, foi uma morte, mas foi uma morte voluntária, né? Quinto, foi em completo abandono. E por último, foi uma morte que nos trouxe para Deus. Glória a Deus por isso. Queremos agradecer. O meu muito obrigado.